No vídeo de hoje nós falaremos sobre a porneia, ou mais conhecida como a luxúria, sua forma de ação em nós, as consequências gravosas em nossa vida espiritual. Seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série que nós do Centro de Estudos Imago Dei preparamos para você. Eu me chamo Vinícius e, como dito, nós vamos aprofundar sobre essa doença espiritual e este pecado capital chamado luxúria ou, como eu disse, a porneia. Para isso, a gente vai tentar entender um pouco melhor aqui sobre qual é o plano de Deus com relação ao ato conjugal, à nossa sexualidade e qual que é o conceito da luxúria, por que ele é um pecado perigosíssimo para tantas outras realidades espirituais. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Quero começar dizendo o seguinte: a luxúria, ela ataca em nós o que é de mais íntimo. Como assim, Vinícius? Todos nós viemos de uma união sexual. Este desejo que há no ser humano para a perpetuação da espécie de unir-se sexualmente é um desejo que foi querido por Deus, foi colocado por Deus em cada um de nós. Então, o impulso sexual é importante para a manutenção da espécie humana. Com isso aqui, eu quero trazer algo que por vezes as pessoas confundem, especialmente quando se fala de fé católica. Vai dizer, mas a Igreja Católica é contra o sexo, é contra a felicidade, é contra todo o prazer. Não é isso. A Igreja não é contra este impulso que o próprio Deus colocou em nós. Veja, Deus, em Gênesis 1, diz para Adão e Eva, crescei e multiplicai-vos. Não foi um crescer e multiplicai-vos de um abraço, mas sim de um enlace conjugal, ou seja, o sexo, aquilo que nós entendemos aí como sexo. O ser humano, ele procria, ele participa desse plano da criação através do sexo. Então, primeiro mito que eu quero tirar aqui, a igreja não é contra o sexo. O que a gente vai estudar então aqui? Não é que o sexo é sujo, por vezes as pessoas associam o pecado original com sexo, né? Não é isso. O pecado original, como a gente já viu nas outras aulas, se você não viu ou não lembra, volta lá sobre a doutrina do pecado e os 7 passos do pecado, aula 2 e 3, nós falamos de forma bem profunda sobre esse tema. Então não é o sexo o problema não está no impulso sexual, mas na desordem. E aí a gente vai entender então o que é o conceito da luxúria. É o desejo desordenado dos prazeres sensuais. Vou te dar uma chave de leitura aqui para todas as próximas aulas que nós tivermos quando nós formos analisar os pecados ou as doenças espirituais. Você vai sempre ver que a gente vai começar como desejo desordenado por algo. Desejo desordenado por algo. Sempre vai ser o conceito de um pecado capital ou desses vícios que nós estamos estudando, vai conter essas duas palavras. Porque é a transformação ou a deturpação, melhor dizendo, que o pecado original, a filáusia, com a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, causa dentro de nós. Para isso, é importante nós entendermos o seguinte: o desejo é uma força que age dentro do nosso coração, que nos impulsiona para fazer algo. Então, o desejo de se alimentar, ele, de certa forma, é bom, porque nos mantém vivos, nos direciona para o alimento que tem por finalidade nos manter vivos. O desejo sexual nos impulsiona a perpetuação da espécie. O desejo de ter as coisas nos movimenta a trabalhar, a fazer isso ou aquilo. O problema está na desordem. O problema está em você colocar no desejo um valor acima ou um valor aquém, abaixo do que ele verdadeiramente busca. Então, essa vai ser a chave de leitura. Não é a união entre homem e mulher
o erro. Mas a luxúria, ela faz o seguinte, ela pega o ato conjugal e tenta, de certa forma, atacar duas finalidades que estão intimamente ligadas e que são inseparáveis. O ato conjugal, então, a união entre um homem e uma mulher no sexo, vamos colocar assim, o nome certo seria uma união conjugal, porque são dos cônjuges, é uma união própria para os cônjuges, porque ela visa celebrar algo, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas essa dupla finalidade do ato conjugal é unir os esposos, unir o casal e que esta união esteja aberta à vida, ou seja, o caráter unitivo e o caráter procriativo. Quando nós vemos a sexualidade desprovida de um desses dois caráteres, nós estamos, de certa forma, direcionando este desejo para algo luxurioso, ou seja, algo desordenado. Para isso, veja, quero usar um exemplo para caracterizar melhor isso aqui que a gente está conversando. Imagine a seguinte situação. Uma pessoa ela vai para o médico e ela chega no médico e fala assim: doutor, eu estou vendo demais. Tem como o senhor fazer com que me dá um remédio para que eu veja menos? Uma pessoa chegar num outro médico e falar: olha, eu estou escutando demais. Tem alguma coisa que possa fazer para que eu escute menos? Parece muito esquisito, né, ouvir isso e falar: não, mas não faz sentido. Pois é, com relação a esses 5 sentidos que nós temos, ou mesmo as funcionalidades do nosso corpo, parece insano e verdadeiramente alguém procurar um profissional da saúde para pedir: olha, reduza as minhas capacidades, porque, enfim, esse é o objetivo que eu tenho. Agora, quando a gente fala da sexualidade, veja, o uso de contraceptivos, o uso de elementos que façam com que eu olhe para a sexualidade só pela busca do prazer e rejeite a sua segunda finalidade, que é a abertura à vida, ou seja, bebês, sexo e bebês estão intimamente ligados. Quando eu faço isso, eu estou deturpando o ato. Veja, o ato sexual, ele não está só direcionado para um prazer. Por favor, entendam aqui, a igreja não é contra o prazer dos esposos. Não, mas ela está dizendo, não é só isso o ato conjugal. O ato conjugal, ele sim celebra esse prazer, e o prazer foi dado por Deus e querido por Deus, senão as pessoas não se uniriam, não faz sentido as pessoas se unem porque sim, há um prazer, mas o fim último não é o prazer, mas é a participação daquela vida divina, abrir-se à participação da criação. Um homem e uma mulher, quando se unem, eles estão como sendo co-criadores, eles estão se colocando à disposição da ação divina para trazer uma vida a essa terra. E isso aqui é muito importante. Toda vida tem um valor intrínseco e irrepetível. Por isso que a Igreja Católica, ela vai ser sempre contra o aborto, vai ser sempre contra qualquer ato que vise fragilizar o dom belíssimo da vida. Então, Deus não é contra a nossa sexualidade. Muito pelo contrário, ela é dom que foi dada por Deus. A nossa sexualidade foi dada por Deus. O que é em desacordo com a vontade divina é a despersonificação do ato, a sua depravação e adulteração. Quero repetir isso para que você guarde. O que está em desacordo com a vontade divina no âmbito da sexualidade é quando o ato se torna despersonificado, depravado e adulterado. Se eu falasse para você, eu tenho uma gasolina adulterada para colocar no seu carro, você colocaria? A resposta provavelmente seria não. Por quê? Porque algo adulterado é algo modificado para
uma qualidade inferior ou para uma realidade que não condiz com aquilo que seria o original. Quando nós falamos no caso da sexualidade, a luxúria, ela primeiro despersonifica o ato. Não se vê mais a união entre duas pessoas, mas se vê a busca de um prazer. O outro não se torna mais o fim do meu ato, mas ele se torna meio. Quando um casal que deseja ali ter fazer sexo, vamos colocar assim, e ele não observa esse caráter unitivo e procriativo, há de certa forma uma rejeição da totalidade do outro, porque eu quero estar com você, mas tem algo em você que eu não aceito, que é a sua fecundidade. Veja como é contraditório. Eu quero estar todo contigo, mas existe uma parte que eu rejeito. Olha a sabedoria da igreja quando nos diz, olha, mas quando um casal faz isso, ele está fragmentando a pessoa. Ele está dizendo, existe uma parte que eu não quero. Joseph Pieper, um grande filósofo, um grande estudioso, vai dizer o seguinte, o que há de destruidor no pecado contra a castidade é o fato de que, com ele, o homem tornou-se parcial, insensível à totalidade do que realmente existe. Então, quando nós entramos em um ato luxurioso, este ato luxurioso gera dentro do coração do homem uma limitação ao amor. Lembra, amar é dar-se. Se amar é dar-se, a luxúria ela vai ser o contraponto do amor, ou seja, a luxúria ela não vai ser a dinâmica de dar e receber, mas a dinâmica de usar. Então, o contrário do amor, vai dizer São João Paulo II, não é o ódio, o contrário do amor é o uso, porque se amar é dar, o contrário de dar é tomar, é usar. Se a gente voltar lá atrás, lembra? Existiam dois verbos que nos definiam, dar e receber. Com o pecado original entra um terceiro, que é tomar. Quando nós, então, entramos na perspectiva da luxúria, a relação entre uma pessoa e outra, um homem e uma mulher, ela se torna, caso haja influência da luxúria, ela se torna algo que a gente chama de utilitarismo. Eu vou atrás daquilo que me interessa, o prazer. Então, o prazer é o fim que eu busco. O meio, outra pessoa. E São João Paulo II, no livro Amor e Responsabilidade, vai dizer o seguinte, o outro, a norma personalista, vai dizer que o outro não pode ser meio para os meus fins, mas o outro é sempre o fim das minhas ações. E qual é a ação primeira que nós temos que ter? Amar, ou seja, dar-nos, sair em direção ao outro. Para que a gente entenda um pouco melhor aqui a luxúria, é necessário entender o seguinte, que este vício, este pecado, ele não é vencido somente com uma determinação humana. Não basta você chegar e falar assim, olha, eu não quero pecar contra a castidade. Isso é um princípio, mas nós precisamos pedir uma graça a Deus. Nós precisamos pedir o auxílio necessário, porque não é só um combate no âmbito material, é um combate também no âmbito espiritual. E aí, João Cassiano vai dizer o seguinte, o jejum corporal não bastaria para conquistar ou possuir a pureza da castidade perfeita, se não tivesse sido precedido pela contrição da alma e uma oração perseverante contra esse espírito tão impuro, acompanhada pela contínua meditação das Escrituras. A isso deve unir-se a ciência espiritual, a fadiga e o trabalho manual, que reprime e concentra as divagações necessárias, as divagações incessantes do coração. Olha a sabedoria dos padres da igreja, olha a sabedoria desses homens que viviam para entender esses movimentos interiores. A luxúria, ela precisa ser combatida não só com uma firme decisão,
mas é necessário uma inclinação espiritual, porque é próprio do homem amar. E às vezes o ato conjugal ou o sexo, por ser algo tão íntimo, por envolver uma intimidade de corpos, né, uma entrega de corpos, esta entrega de corpos ela pode ser muito facilmente confundida com um ato amoroso. E isso gera efeitos não só no corpo, mas gera efeito na nossa alma, porque as nossas ações elas não são fragmentadas em, ó, isso aqui só tocou o meu corpo, isso aqui vai tocar a sua alma. Quando você sofre algo no seu corpo, a sua alma sente, né? A Laila, minha esposa, gosta muito de usar esse exemplo, né? Quando você que já tomou uma surra quando foi criança, ou tomou um corretivo ali, ou brigou na escola e tudo, aquela ferida daquela briga ou aquela palmada que você recebeu, ela no seu corpo pode ser que já não tenha marca, mas você lembra, por quê? Porque a pessoa não bateu no seu corpo, não foi numa casca, ela bateu em você. E você é esse composto corpo e alma. Então as nossas ações, elas têm que levar em consideração que nós não somos só uma matéria biológica, mas nós somos um composto material que é animado, que tem uma ânima, que tem uma alma, que busca algo que transcende. Esta alma que busca coisas elevadas. Essa alma racional, não só uma alma que mantém vivo como os vegetais, ou uma alma sensitiva como os animais, mas uma alma racional, uma alma que tem sede por buscar aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Então nós não podemos ver o ato conjugal, ver o sexo de uma forma somente biológica, porque é um encontro de duas pessoas, é um encontro entre um eu e um tu. E esse encontro ele deve ser visto de forma sagrada. Ele contém uma sacralidade. E a luxúria é a depravação dessa sacralidade. É a bestialização de um ato humano. Quando nós não vemos a união entre um homem e uma mulher que celebra este amor que os une e este amor aberto a procriação, quando nós não vemos isso, nós estamos vendo um ato bestial. Nós estamos vendo dois corpos. E não tem como fragmentar. E aí, o que causa, então, Vinícius, a luxúria? O que a gente precisa ficar atento? Vão dizer os padres da igreja, as causas da luxúria: o ócio, a obscenidade e o excesso de comida e bebida. Exemplos do ócio, nós podemos pegar o exemplo do rei Davi. O rei Davi estava lá no seu palácio de forma ociosa, os seus súditos indo para a guerra e tudo, e ele vê uma mulher tomando banho, ele começa a cobiçar aquela mulher, ele começa a alimentar dentro de si um desejo luxurioso, ou seja, a ociosidade, ela gera uma abertura a essa sensualidade desordenada. E aí nós já sabemos o que aconteceu. O rei Davi se deita com a mulher de Urias, essa mulher fica grávida, o rei Davi, para tentar consertar, manda Urias para a frente da batalha, para que ele faleça, né? Olha como a luxúria ela vai, isso aqui é interessante, a luxúria ela vai gerando morte. A luxúria ela faz um silencioso assassinato. Então nós temos que ter um cuidado assim. Como que está o nosso tempo de descanso? Eu não quero fazer nada. Cuidado. Uma coisa é descansar. O que é o descanso? É sair daquela sua atividade principal para que você tenha um respiro e ganhe energias e tenha força para fazer a sua rotina normal. Então, o cristão ele não abaixa a guarda. Ele não vai, vou fazer qualquer coisa aqui. Não.
eu vou descansar. Então eu vou ler um bom livro, eu vou passear, eu vou estar com a minha família, eu vou, enfim, fazer uma atividade que saia daquela atividade rotineira para que, né, a alma, o corpo, a alma, né, o meu ser tenha esse refrigério e volte a fazer as coisas. A obscenidade já é aquela banalização. No Brasil, né, nós podemos ver isso muito frequentemente no carnaval. As pessoas, elas chegam ao ponto, cada vez mais os desfiles eles vão tentando se superar, né? Antes era o tapa-sexo de um tamanho tal e cada vez vai se reduzindo e cada vez vai se expondo mais as mulheres, cada vez vai se tendo mais escândalos. Parece que ano após ano vamos quebrar ainda mais barreiras, vamos fazer coisas ainda mais obscenas, ainda mais vulgares. E que coisa horrível, né? Que coisa bestial mesmo. Se nós olharmos, vai se desfigurando, as pessoas elas vão sendo como que um pedaço de carne. Perdão, né, usar esse termo, mas é isso. Quando você vai vendo essas pessoas ao longo desses desfiles, ou mesmo nesse ambiente pornografado, né? A gente usou esse nome, né? Porneia, que é uma visão distorcida da grafia própria que o corpo deveria ter. Então, nós olhamos e nós não vemos a profundidade da pessoa. O que a gente está vendo nisso? Nós estamos vendo um pedaço, uma carne onde eu posso obter prazer, onde eu posso ter saciado a lascívia, a minha busca incessante por um prazer hedonista e frio. Veja o perigo que corremos nisso. E como falamos nas aulas anteriores, o excesso de comida e bebida também, que vai fazendo com que os prazeres primeiros que o nosso corpo busca de sobrevivência, essa saciedade vai sendo também direcionada à saciedade dos nossos impulsos sexuais. E que coisa perigosa fazer isso. E como a luxúria ela vai operar? Ela pode operar com outra pessoa, ou seja, eu posso ter um olhar reducionista a outra pessoa. Pode ser de forma sozinha, né, individual, onde eu tenho pensamentos que coisificam o outro, que tornam o outro um objeto do meu prazer, ou mesmo pensamentos, né? Então, a fantasia, olhar um homem ou uma mulher e ter fantasias eróticas e aquela coisa toda, né? Algo que todas essas vão fazendo o quê? Fragmentando a pessoa. Vai eliminando o seu caráter de uma relação pessoal para uma relação entre uma coisa. Então, a melhor luta contra a luxúria é a fuga. Isso mesmo. Nossa, Vinícius, que é isso? A melhor luta contra a luxúria é a fuga. Esse é o primeiro passo. Se nós olhamos para alguém e nós não conseguimos ver a grandeza da pessoa que se apresenta, o mistério dessa pessoa que se apresenta, não tenha medo de correr. Passa uma pessoa que vem de forma extremamente sensual e isso mexe com você, meu querido, minha querida, vira o olho, fecha o olho, né? Reza a Deus. Aqui quero usar o exemplo, né, de São Nuno e Santa Pelágia. São Nuno, um bispo da igreja, andando, Santa Pelágia andando seminua na rua, São Nuno com outros bispos. Essa mulher vem em direção seminua para esse conjunto de bispos. Todos viram o rosto e São Nuno olha para Santa Pelágia e chora, olha para os bispos e dizem: irmãos, conseguiram ver a beleza escondida por trás do pecado que esta irmã está aqui vivendo? A história é mais longa do que isso, mas esse olhar de São Nuno para a pessoa de Santa Pelágia a converte e ela começa a viver uma vida de santidade, rejeita a vida de promiscuidade e se entrega a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem está certo na história? São Nuno, que viu a pessoa além daquela aparência, ou os bispos que viraram o rosto? Resposta:
depende do estágio onde você está. São Nuno já era um homem santo, já era um homem que não estava mais preso às suas paixões. Os outros bispos ainda tinham essa luta interior, então eles foram humildes ao ver, olha, nós não conseguimos olhar nessa grandeza, então para evitar fragmentar essa pessoa que merece o nosso respeito, desviarei meu olhar. Agora, o ideal é alcançarmos essa grandeza de São Nuno, essa pureza de coração, esse olhar integral, ou como vai dizer os padres da igreja, esta modéstia no olhar. Então, quero aqui, direcionando para o final dessa aula, usar essa frase de Santo Tomás de Aquino, que diz: aqueles que não acham alegria nas coisas espirituais recorrem aos prazeres da carne. Quem não busca a verdadeira alegria corre atrás da euforia. E este é o grande ponto da luxúria. A luxúria, ela não representa o verdadeiro amor, mas ela é uma caricatura muito mal feita do plano original de Deus para a nossa sexualidade. Na próxima aula, nós falaremos da frase que Cristo, na cruz, profere e que nos ajuda a vencer esse vício. Muito obrigado por ficar aqui conosco até o final. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like para nos ajudar nesse apostolado, que quer fazer ainda muito mais. Sua ajuda é imprescindível para que a gente consiga crescer e alcançar assim mais pessoas. Confira aqui a sua inscrição no canal e ative as notificações. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.